Atenção, Newton César chamando. Positivo e operante. Vamos nessa, Roberto. Tudo bem? Tudo bem, César? Chamar... Eu sempre esqueço de chamar Eu sempre esqueço de chamar você de César, cara. Eu acabo chamando você de Newton, mas tudo bem. Newton César de Oliveira Santos. Vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos, este de número 70. Olha só. Já 70 episódios, cara. Olha só. E o tema de hoje é a origem do materialismo. Então, como sempre, eu vou fazer aqui um preâmbulo, né? E aí depois eu passo a bola para você para fazer os seus primeiros comentários. Eu acho que esse é um assunto muito interessante, né, cara? Porque eu acho que, no final das contas, a gente possui muitas ideias e muitas crenças, achando que essas ideias e essas crenças foram produto, ou talvez um subproduto, do nosso próprio processo de raciocínio e lógica adquirido desde a infância e que ele foi super independente em relação ao ambiente circundante, etc., né? Porém, cara, se você começa a estudar aí a fundo em determinadas questões, a gente vai percebendo que, na verdade, a maioria das nossas crenças, a maioria de nossos valores foram adquiridos por contágio cultural e não porque a gente realmente parou para pensar do zero a respeito das coisas, né? Isso é quase impossível, digamos assim, né? Eu acho que aquela ideia da tábula rasa também cai por terra mediante uma série de outras circunstâncias que não vem ao caso agora. Mas eu acho que, no que se refere ao materialismo em si, a gente parte muito desse princípio porque a fisicalidade, a questão dessa noção de que, né, estamos circundados aí, por objetos separados uns dos outros, isso sensoriamente é bastante apelativo e a gente tende a achar que isso é inquestionável por uma série de razões, né? Muitas delas vinculadas, obviamente, aos nossos sentidos, estamos ali vendo, e isso é inquestionável. Porém, cara, existe uma base filosófica por trás disso, né? Toda uma construção filosófica que foi efetuada ao longo dos anos, né, cara? E acho que é importante a gente adentrar um pouco na história sem querer, né, que isso aqui seja uma aula de história, pelo amor de Deus, né? Longe disso, não temos essa pretensão, né, de dar uma aula de história aqui, nem nada disso, mas eu acho que é importante a gente entender por que a gente pensa dessa forma, para que a gente passe, inclusive, a ter mais subsídios para questionar as bases daquilo, né, que nós estamos mencionando o tempo todo, que é o próprio materialismo em si, né? E fazendo essa ressalva, também gostaria de deixar claro que, embora a gente reconheça que os primórdios do materialismo, da forma como nós aqui no Ocidente entendemos, estejam vinculados à antiga Grécia, né, cara? Eu não quero entrar nesse mérito, não, porque senão a gente vai... Um episódio só vai ser insuficiente para a gente falar sobre tudo isso. Eu queria abordar o materialismo do ponto de vista um pouco mais moderno, aí, pegando a Idade Média para frente, né, cara? Porque senão a gente não vai ter tempo suficiente para lidar com isso. E eu, sinceramente, acho que não tenho nem conhecimento o suficiente para explorar decentemente a Grécia Antiga e tudo aquilo que ela nos proporcionou em termos de ser a base dos alicerces de nossa civilização ocidental, né? Mas, então, seria isso, cara. Então, eu queria fazer como eu posso dizer assim, esse rastreamento histórico, né, a partir do período da Renascença, né, cara, que eu acho que é bastante singular. A gente sai da Idade Média em um período, né, mais aproximado, né, mais ou menos de 1000 anos, que é difícil você situar esses períodos, né, porque não são datas que definem, né, o término de acontecimentos e o início de outros, né, mas mais ou menos 1000 anos aí de supremacia da Igreja, né, cara, e foi um período super nebuloso da nossa história, né? Em muitos aspectos a gente retrocedeu e altos absurdos ocorreram nessa época em nome de Deus, né? A igreja aí perseguindo um monte de gente e ditando as regras do nosso estilo de vida, enfim, uma série de questões aí que foram tristes marcos em nossa história. E aí, com a chegada do Renascimento, a coisa começa, né, a sair dessa ideia do teocentrismo, né, que a igreja sempre pregou, né, do Deus estar no centro de tudo, e isso explica a vida, e inclusive explica a maneira como nós lidamos com a realidade, para migrar aos poucos para esse humanismo, né, cara, que foi representado aí pelo movimento renascentista, né, cara.
Então, eu acho que é bem característico isso da Idade Média, né, de pensar nesse teocentrismo como uma coisa que eles mencionavam, essa separação entre o que eles chamavam de graça, né, que seria todo o aspecto teosófico, o aspecto teocêntrico, né, de Deus, ou o espírito, a alma, ser constituído ou estar em uma plataforma apartada do mundo material, e o universo material, ou aquilo que se chamavam de natureza mesmo, né, seria uma outra instância da realidade, onde nós estaríamos aqui, mas, obviamente, sob a supervisão desse Deus, desse grande olho divino aí, vendo como a coisa funciona, né? E eu acho que, se não me engano, foi Tomás de Aquino, foi o primeiro cara que chegou a questionar isso, porque a ideia da queda, né, cara, que Adão e Eva, né, foram expulsos do paraíso, não havia sido uma queda simplesmente da vontade do intelecto. Ele julgava que o intelecto ainda poderia ser usado a nosso favor, a gente poderia usar a razão para entender a nossa realidade. Isso não seria desrespeitoso a Deus, nem nada disso, né, cara? Mas, assim, foram as primeiras sementes em relação a isso, e depois a gente migra para o Renascimento como essa ideia de tentar buscar, né, cara, um reavivamento histórico, tentando verificar, em termos de balizamento, assim, qual seria o ponto máximo, ou o pico que a humanidade atingiu em termos de desenvolvimento humano, e aí, obviamente, pensaram que Grécia, né? Grécia foi esse epicentro de desenvolvimento humano, e nada melhor do que se voltar a essa época, né? Ou ter acesso a esses textos, todos esses documentos que fizeram desse período, até então, o período clássico, né, cara, como um período de referência para aquele período que os questionamentos começaram a borbulhar, né? E nessa tentativa de sair essa desvinculação da igreja, etc, né, cara? Então, eu queria começar por aí, mais ou menos, passar para você o bastão aí para que você faça as suas primeiras considerações. Vamos lá. Não, legal, não, bacana. É inevitável que a gente volte nesse tema, porque está sempre vinculado ao nosso tema favorito, que é a consciência, o desenvolvimento da consciência e tal, né? Especificamente eu, que gosto muito da parte histórica, né? E a gente acaba percebendo que a história... Bom, primeiro, são facetas, são camadas de um bolo, geralmente contadas pelo vencedor, né? O perdedor tem muito pouca vez, pelo menos dos livros didáticos, né? A gente pode encontrar por outros fatos, por outras fontes, perdão. Você colocou super bem, eu acho que para a conversa de agora a gente pode partir da parte da Idade Média, porque tem coisas antes e vem coisas depois, o que sempre remete à ideia de que a gente não tem descoberto muitas coisas, mas redescoberto uma série de coisas, né, que é bem interessante. Também outra coisa muito legal a gente sempre reafirmar, o nosso eixo sempre é o eixo da história ocidental, mas a China, o Japão, que são milenares, 3.000 anos, Egito, essa turma tem 4.000 anos, lidavam com ciência, lidavam com razão, lidavam com medição antes, e que são colocados em notas de rodapé nos livros didáticos, porque não dá tempo de ver tudo. A história que eles contam nos livros de história é diferente, né? É diferente. Enfim, mas aqui eu vou ter que fazer uma defesa, cara, do nosso canal, porque sempre falamos sobre o hinduísmo, sobre o budismo, né? Então, abordamos esse assunto de maneira muito superficial sempre, né? Mas a gente não deixa isso de lado, não, pelo menos. Mas é necessário fazer recortes para entender, mas sempre fazendo essa observação para depois lembrar que o ideal seria juntar tudo, né? E outra coisa que eu achei legal você falar, que é bem bacana, que a gente vai entrar nesse tema, antes da ideia da prevalência da ciência, da visão científica, da interpretação do externo, que vem um pouco do que você falou agora, da ideia dos sentidos, né? Foi um debate filosófico que acabou vencendo, tanto é que antes de ser chamado ciência, o ramo de estudos era chamado de filosofia natural. Existia a filosofia conceitual, a filosofia teológica e a filosofia natural, da natureza. Livro do Isaac Newton, Princípios da Ciência Natural, da Filosofia Natural, Princípios Básicos da Filosofia Natural.
Então, e aí, com o desenvolvimento, acho que você vai colocar aí sobre o iluminismo, e depois, para dar o nome ao movimento e a ideia da mensuração, a gente acabou caindo, desembocando na ciência e no que ficou conhecido como materialismo científico, né? Mas é bem legal dar esse recorte histórico e chamar essa atenção. Então, o que nós vamos fazer é um recorte, mas lembrando que a ideia é tentar fazer um mosaico para a gente sempre entender, porque vai ser sempre parcial, né? Sim, tem jeito, né, cara? Mas é mais uma ideia da gente tentar estar bem, com as ideias um pouco mais bem alicerçadas sobre solos um pouco mais concretos, né, cara? Mas, enfim, eu acho que é sempre útil a gente nunca perder o ponto de vista histórico, que é sempre muito importante, o contexto histórico, né, cara? Porque ele dá base para a nossa forma de pensar hoje em dia, né, cara? Então, se a gente não conhece essa base, não sabe de onde veio, né? Fica realmente difícil. É o que você falou agora, né? Quem não está atento acha que sempre esteve aí ou não veio do nada. Não, tem um caminho percorrido, tem versões que ganharam e versões que perderam, tem uma série de coisas que é bom resgatar. Interesses em jogo, né? Tem uma série de questões. Culturas que foram sublimadas, outras que foram distorcidas, e aqui estamos. Exatamente. Legal, cara. Bom, o que eu acho que é legal, cara, que na Idade Média tem esse aspecto, né, de que essa esfera da graça, né, ou essa dimensão da graça, era de responsabilidade da igreja, né, cara? Então, não entra aqui, por favor, não mexe nisso daqui, porque isso aqui é de nossa responsabilidade. Nós sabemos o que vocês precisam, né? A igreja e os seus intermediários, né? Somos aqui nessa condição de explicar o que é a vida, o que é Deus e como vocês devem agir moralmente em relação à vida e às contas que vocês devem prestar a nós, né? E por sua vez, né, nós estamos em contato direto com Deus, né, cara? E o quanto foi importante ao longo do tempo também deixar claro aqui que quando se fala também nessas transições entre eras, né, cara, ou entre marcos históricos, a coisa não é assim bonitinha também, né? Existe vai e vens, né? A gente tem que ficar atento a isso. Processos que começam antes, mas não ganham força, e depois, em um determinado momento, eles passam daquele ponto crítico, onde a força passa sei lá, passa de um limite, onde essas forças se concentram e dão margem para que movimentos ocorram. Então, não é tão bonitinho assim, né, cara? Não é que a gente menciona datas mais ou menos para ter uma certa noção, né? Então, eu acho que nessa tentativa de tentar dar mais vazão ao humanismo, né, que é a Renascença como movimento cultural, movimento artístico, inclusive lá na Itália, né, que esse pessoal começou a redescobrir na forma das artes e na forma de dar mais vazão à parte humana em si, até como forma de válvula de escape, né, cara, por esse período tão longo da história, onde a gente ficou, né, concentrado ali, tudo voltado para a questão de Deus, divino, e a questão humana foi sendo colocada de lado, né, cara? Então, eu acho que é importante também mencionar que esse aspecto de tentar colocar o homem no centro, no centro das discussões foi importante também, né, cara? E aí falar que como esse processo ele foi meio que irregular, digamos assim, né? Teve alguns caras que começaram a colocar as manguinhas de fora, né, ao longo da história. Então a gente poderia mencionar aí alguns caras como o Nicolau Copérnico, né, cara, aquela teoria heliocentrista, né, que foi o primeiro louco que ousou dizer, né, que não era a Terra o centro do universo. Depois Galileu Galilei, com a invenção do telescópio, Kepler, né, cara, Descartes, todos esses caras ao longo do tempo foram dando substância, né, cara, dando forma a algo que ocorreria mais na frente, né, cara, que é a questão do iluminismo, né, cara. Mas eu acho que é importante mencionar esses caras e como que aos trancos e barrancos, ainda sofrendo grandes represálias da igreja, interferência, o dedo da igreja sempre ali apontando, opa, aqui você não mexe, aqui que você não vai entrar, o que você está pensando, né? Como isso também gerou tantos sacrifícios, né, cara, para que a gente conseguisse chegar onde nós chegamos hoje, aos trancos e barrancos, né, cara? Bem colocado. Algumas observações que eu acho que é legal. Quando a gente tem as datas que a gente coloca, assim, para facilitar, é livro didático, né? A vida não funciona assim, não tem marco. Tem marcos específicos, a gente nasce num local específico, numa hora específica, numa coisa subjetiva. Mas movimentos humanos, sociais, educacionais, culturais, são assim. Esse é um ponto. Outra coisa, eu estava te ouvindo, cara, e lendo lá o descritivo,
como o acaso, como as circunstâncias contam, né? A rigor, vamos assumir que Jesus não veio para criar religião nenhuma. Ele era judeu, ele queria reformar o judaísmo. Digamos assim, é um absurdo, mas não tem nenhum lugar em que ele diz, vou criar uma religião nova, será chamada cristianismo, eu serei a pé. Não tem nada disso, não deve ter sido isso. Mas olha só, aconteceu esse fenômeno, os cristãos foram ultra perseguidos, era para, talvez, dependendo das circunstâncias, poderiam ser extintos, ou poderiam ter a mesma relevância do judaísmo hoje. Ao contrário do que muita gente pensa, não tem tantos judeus no mundo assim hoje. Eles têm uma relevância cultural e econômica, porque dominam um certo segmento econômico do mundo, mas essa é outra história, mas não tem tanta coisa. Mas foram perseguidos, escaparam de ser extintos, cresceram, se multiplicaram, e para exercer esse domínio milenar, foi a ferro e fogo, como você falou aqui. Essa senhora, não só ninguém entra, se entrar, vai ser morto. Acordos escusos com aquele período é um período anterior à formação dos estados modernos, da parte feudal, então havia muitos reinos e tal. Eu me associo ao rei, o rei passa a ser cristão, ele me defende e ataca todos os infiéis, me ajuda nas cruzadas, e uma série de coisas que é bom recuperar, como a Igreja Católica, para dizer do que aconteceu do lado de cá de Greenwich, que é o que nos interessa agora, dominou e ceifou qualquer tipo de discussão com relação a isso. Não entra nessa seara. E colocaram o humano, daí que vem o humanismo, o humano numa posição ultra subserviente. Tudo é produto de Deus. A justiça é divina, a outra justiça humana é menos importante. Quando essas pessoas que você começou a colocar, começaram a questionar, eles são os marcos, né? Copérnico, Galileu, Kepler, toda essa turma, que foram acompanhados de uma série de outras pessoas. Eles se atreveram a falar no final da vida. Por quê? Ou depois que morreram. Se eu publicar agora, já morri, ou se me botarem para fogueira, já está no final da vida e foi. Porque fazer isso antes era muito arriscado, era muito complicado. Tanto é que sofreram. Tycho Brahe foi para a fogueira, e uma série de outros. Era muito difícil, como sempre foi e continua sendo, questionar o sistema. Mas foi muito pesado. O domínio da igreja foi muito, muito pesado. E quando não havia explicação, Deus dá, é vontade de Deus. Foi Deus que quis. Se você não entende, o homem não tem condição de entender tudo. Não tente se atrever a entrar na mente de Deus. E as pessoas não. É o que eu costumo dizer. O desenvolvimento humano e cultural e de entendimento do mundo, aos poucos foi tirando das mãos de Deus coisas que a gente era capaz de dar uma explicação racional, lógica elementar. Dos raios ao fogo, das combustões a por que esse processo ocorre. E, claro, quando você detém o poder, você não gosta que outras pessoas questionem e tirem ele da sua mão. E a reação foi forte. Exatamente, né? Era uma questão também de poder, né, cara? Como assim você vai tirar eu desse lugar que eu estou aqui agora? Vou perder a boquinha? Não é assim que as coisas funcionam, né? Aí vem toda a parte da reação violenta, da caixa às bruxas, de uma série de outras coisas, né? Então, é bem complicado. Eu acho que a gente começa a adentrar porque você mencionou que realmente muitos desses caras que ousaram ou se rebelaram contra as ideias que até então diziam como o universo funcionava, né, cara? De mencionarem ou de questionarem esses dogmas só no final de suas vidas, por quê? Com medo, né, de sofrerem as consequências disso, né, cara? E por causa disso, uma coisa que é bastante interessante é que o começo do materialismo, lógico que também teve, quando a gente fala de materialismo, assim, não foi uma coisa também que nasceu, brotou em algum lugar, né? Que, tipo, né? Uma flor que uma ideia que, enfim, né? Como já dissemos aqui, ela foi resgatada a partir dos atomistas lá na antiga Grécia, Aristóteles. Todos esses caras aí já tinham uma ideia sobre o que era matéria, isso não era novidade. Então, assim, já não tem a origem lá. Mas eu acho que aí, nesse ponto em particular, por causa dessa circunstância onde a igreja tinha esse domínio sobre toda a sociedade, cara, é interessante pensar nesse aspecto de que o materialismo, ele foi bastante conveniente
como forma de você sobreviver à condição daquela época, né? Ou seja, cara, vou estudar a matéria, vou estudar a natureza, longe daquela ideia, daquela separação entre graça e natureza. Os primeiros rebeldes, muitos deles, alguns sim, outros não, né? Depende de quem for pegar como referência. Olha, estou estudando a natureza, não tem nada a ver com a parte da graça e a parte divina. Vocês continuam aí encaminhando as almas humanas para onde vocês querem, para onde vocês bem entendem que é o certo. Esse é domínio de vocês. Eu estou cuidando aqui da natureza, que é uma outra instância, é uma outra coisa separada, que não tem nenhum vínculo com vocês. Então, me deixa aqui fazendo as minhas pesquisas e vocês continuam levando essas almas todas para onde vocês querem, porque seria uma forma conveniente deles não morrerem, né? Assim, bem prático, bem pragmático, assim, né? Eu não quero morrer, então eu vou me concentrar aqui numa coisa que vou separar de propósito, inclusive, para me desvincular mesmo, para não sofrer essas represálias e, sei lá, sabe-se o quê. Ainda em tempo, é bom, importante frisar também que muitos desses cientistas, inclusive o próprio Newton, que muita gente não sabe, vou falar do Newton daqui a pouco, não é você, mas o Newton, é o Isaac, cara, não é você. Que tem uma parte mística que as pessoas parece que separam e ignoram de propósito, né? Todos esses caras tinham um aspecto de querer estudar, de entender Deus também, entender o que seria essa força maior da força ao universo, e muita gente, hoje em dia, parece que prefere ignorar esse lado místico desses caras todos, né? A mão de ferro da Inquisição estava em todo lugar. Estava em todo lugar e não poupava ninguém. Então, essa tua ideia, eu acho que é muito legal. Newton e todos os outros que eram místicos, com M maiúsculo, a ideia era, eu quero entender melhor como Deus criou isso aqui. Eu não estou questionando Deus, eu quero só entender. Eu, como criatura divina, filho de Deus, recebi esse dom divino para poder entender melhor isso. Esse seria o cuidado, né? Estou lidando com a natureza. Tanto é que o livro tem princípios matemáticos de filosofia natural. Eu estou falando de matemática, tentando botar em números o que Deus fez. Ponto. Né? Porque senão, claro, já era um pouco mais a tempo. 1700, a Inquisição, o pico dela já tinha passado. Mas ainda tinha bastante poder ainda para queimar, né, cara? E fundamentalistas, um termo que ficou muito famoso no final do século passado, sempre existiram. Gente que saía matando outros em nome de Deus porque eram hereges, sempre teve. Exatamente. Cara, e assim, nessa toada também, né, eu mencionei o Copérnico, o Galileu, o Kepler, não podemos deixar de falar do Descartes também, né, cara? Porque a famosa frase, penso, logo existo, né, cara? A ideia da racionalidade como forma de entendimento da realidade, né, cara, foi bastante singular a partir do Descartes, né, cara? Como é que ele constrói isso é muito importante para a gente assentar sobre isso também, quanto essas influências foram se solidificando ao longo do tempo, né? E é estranho isso, né? Se penso, logo existo, né, cara? É interessante como a gente pode, embora isso tenha nos levado para um caminho racional a partir daí, o quanto que, de repente, essa frase é mal entendida também, né? Penso, o que pensa, né, cara? O que é esse ser pensante, né? E esse logo existo tem muito a ver com o idealismo metafísico que a gente está mencionando aí há vários episódios, né, cara, a respeito disso, que é o experimentador, né? Aquele que passa pela experiência em si é aquele quem pensa, né? Então, isso é fundamental. E ele então, assim, teoricamente, ele deveria ser um idealista, né? Porque, assim, se penso, logo existo, quem que pensa, né, cara? Ele como experimentador, a pessoa que está passando pela experiência. E lógico, obviamente, ao ele mencionar isso, ele está falando que qualquer outro ser humano também teria as mesmas condições de fazer o mesmo, né, cara? Então, é interessante isso como que, por princípio, isso recai no idealismo metafísico, que defende visões opostas ao materialismo, como é que ele, com esse tipo de visão, acabou derivando a partir daí ou pavimentando a partir daí todo um caminho para o racional que, né, jogou isso para longe, né, do cara que pensava lá no princípio, né? Mas é o que a gente falou um pouco, é um pouco do que hoje se diz são as narrativas e o que antes eram as versões, né? E estamos recortes, né?
todo mundo lembra disso. Ninguém lembra que faz parte do O Discurso do Método, que é o nome da obra, em que ele argumenta, constrói todo esse raciocínio para chegar lá. Ninguém lembra disso, né? E é essa parte que dá substância, tanto é que o Discurso do Método é considerado o marco nessa virada entre o domínio da igreja teológico, vamos dizer assim, e a parte racional do mundo e o começo da Renascença e do Iluminismo. A Renascença acabou caindo mais para um termo artístico e o materialismo científico para a parte matemática. Mas está ali. Aí que está. Dependendo de como a gente interprete, como ele coloca os argumentos dele, poxa, o que você falou agora é absolutamente legítimo. Olha só, é a primeira argumentação que a gente pode encontrar há 500 anos de alguém que estava falando do idealismo. E outros, a versão que venceu não foi essa. A versão que venceu e predominou não, olha aqui, é o marco de um começo de mudança de era e que gerou toda a parte do iluminismo que foi representado pela ciência, pelo predomínio da ciência. Né? E é legítimo também, igualmente é legítimo. Legal. Bom, eis que então, após Descartes, surge um cara aí, um tal de Isaac Newton, na Inglaterra. Então, cara, uma coisa interessante que eu acho que do ponto de vista histórico, pelo menos o que eu lembro, tá? Falando sobre isso, o pouco que eu conheço sobre história, que tem uma diferença muito importante. Você pega a época do Galileu, né, cara, e não só a época, mas a região, que era a Itália, né, muito próximo do núcleo central da igreja ali, você tem uma ambientação muito desfavorável, né, para o cara ter as ideias dele e trabalhar com liberdade, né, cara? A igreja vai estar em cima do cara o tempo todo. Porém, já o Newton, cara, lá na Inglaterra, né, a igreja já tinha perdido um pouco, não estou falando que perdeu muito, mas tinha perdido um pouco da força, né, que ainda estava presente, porque é legal se a gente falar em termos históricos, porque também você tem esses bolsões, onde o crescimento ou as revoluções não acontecem de forma uniforme, né? É irregular, né? Então você tem as regiões onde você tem uma maior predominância de um pensamento em relação a outras. Eu acho super legal isso aqui também, a gente considerar isso, né? Então a Inglaterra, na época do Newton, já estava mais já estava mais rebelde, né? Já tinha um ambiente ali mais propício para pesquisa, um pouco mais aberto, com um pouco mais de liberdade, que o Galileu lá na Itália, velho, né? Então, é importante a gente analisar esse ponto de vista também, que é regional, às vezes. Muitas vezes ele é regional. Porque quando Henrique VIII, quando ele quer casar de novo, ele vai matando as esposas, quando quer casar com a Ana Bolena, ele rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana, que era muito mais liberta. E outra, estamos falando de 1740 e tal, plena época do mercantilismo, a Marinha Britânica precisava de equipamentos, precisava de ouro, precisava de ciência, conhecimento para poder ir avante, para poder crescer e dominar o mundo. Tem todo esse contexto histórico que contava. Uma ilhazinha dominou 1/4 do planeta, né? Em 100 anos. Né? Foi impressionante. E tinha a mão de ferro da Inquisição não chegava lá. A Igreja Anglicana não era mais soft, ela não seguia os passos da... o imperador dominava. Não gostei de você por alguma razão, não precisa nem ser religião. Não gostei, você está liquidado, ponto. Exatamente. Então, é legal, cara. Então, acho que aí e o Newton, né, cara, ele acabou, aí sim, fez provocou uma revolução, e aí acho que sim, colocou a gente em poderosos alicerces que explicam muito bem como é que foi o pensamento do século XX e do século XXI também, né, cara? Porque suas teorias, obviamente, foram muito bem sucedidas, né, cara? Explicando não apenas a natureza mais imediata aqui, mas com o funcionamento do universo como um todo, né, cara? Então, a ideia mecanicista, né, cara, e não só de mecanicista, mas determinística, né, de como você consegue, com precisão atômica, conseguir prever certos acontecimentos com base em certas condições iniciais, né, cara? E a partir desse princípio, você consegue descrever ou prever o que vai acontecer baseado nessas regularidades. Então, o Newton, cara, ele foi esse marco absurdo, né, cara, que a gente até hoje se utiliza dessas leis para fazer, inclusive, com que sondas cheguem a Marte e outros lugares mais distantes, justamente por causa desse poder que ele conseguiu realmente entender como é que as coisas funcionavam no substrato de algo que até então a gente não estava conseguindo alcançar, né?
as leis continuam válidas, para o macro continuam válidas. Né? Qual é o problema? Para o micro não vale mais e para a parte espiritual não vale, nunca valeu, ele nunca quis que valesse. Mas é que tá, juntando ele e juntando com Descartes, e aí veio o cartesiano, então também se joga também o bebê, a água e todo mundo junto, né? Nada disso serve. Não, serve. Muito do mundo físico é cartesiano, sim. Muito do mundo físico ainda respeita ação e reação, força igual a massa vezes aceleração, matéria atrai matéria, tudo está valendo ainda. Acontece que a vida é muito mais complexa do que isso, vai além do que a gente consegue enxergar. Então, tem desde o mundo micro até a parte toda espiritual, não dá conta. O grande erro foi, olha, o que a gente achava aqui, qual o grande problema? No final do século XIX, a soberba de muitos cientistas chegou a dizer o seguinte, não tem mais nada para ser descoberto, acabou. Essa foi a marcada. Aliás, essa é a marcada histórica. Sempre que a gente acha que chegou no limite, essa é a verdade, a verdade com V maiúsculo insiste em nos mostrar que não chegamos lá ainda. Né? Então, esse foi o grande problema. Tivéssemos admitido, como muitos admitiram, que, olha, é uma faceta, o cartesianismo é uma faceta junto com a física, que é chamada hoje a física clássica, mais a relatividade, mais a física quântica, legal, explica um montão de coisa. Aí não explica a energia escura, a matéria escura, um montão de coisas, mas a gente entende melhor. Sim. Hoje não se cai nessa armadilha, nesse aspecto, mas se cai na armadilha de depreciar e desconsiderar tudo que é intangível e subjetivo. É onde a gente vai entrar no materialismo, no idealismo, né? E a soberba sempre foi esse problema, né, cara? Porque eu acho que depois do Newton, cara, a gente caiu nessa cilada, né? Porque foi acho que um marco tão bem sucedido, né? Que isso gerou uma empolgação geral, né, cara? Então, acho que essa empolgação, já que ele conseguiu explicar tantas coisas através dessa sistemática que ele conseguiu destrinchar, né, cara? Que as outras pessoas em outras áreas da esfera humana ficaram até com inveja, né, cara? Porque a partir daí foi considerada como, e acho que é um aspecto importante do materialismo também, cara, como a ciência mãe, né? A física foi, a partir daí, considerada como uma ciência mãe. E por que matéria, né? Se a gente for traduzir do latim, matter, é mãe, né? Ou seja, a partir daí, a física passa a ser uma ciência muito forte, né, cara, com bastante influência em outras áreas. E as outras áreas ficam com inveja, digamos assim, né? As pessoas que trabalham nas outras áreas, poxa, eu quero fazer algo parecido com o que o Newton fez e conseguir explicar tudo a partir de uma série de dados iniciais aí, né, cara? Então, o iluminismo, ele nadou nessa onda aí, né? Ou seja, caraca, velho, eu tenho agora aqui uma visão de mundo super ampla que explica uma grande quantidade de coisas, uma visão de mundo super bem sucedida. Por que não aplicar, então, esse determinismo do Newton em outras áreas do conhecimento humano, né? Utilizando a razão, utilizando princípios bastante racionais para que a gente chegue lá também. Então, o iluminismo ele se inspirou muito na supremacia da física através, principalmente do Newton, né, cara? E aí criou um movimento que objetivava justamente questionar tudo e a todos, né, cara? Então, eu acho muito legal isso, porque esse estrondoso sucesso do Newton, cara, acabou inspirando esse movimento de uma forma muito forte. E até anotei aqui, ó, que o Newton explicou a natureza e o iluminismo tentou explicar o homem e a sociedade, né, utilizando-se de princípios similares. Então, enquanto que o Newton conseguia explicar como a natureza funcionava, e a gente sempre se separou da natureza, impressionante isso, né, cara? Que mesmo na época da Idade Medieval, onde teoricamente essa separação, para mim pelo menos, né, ou para você não faz muito sentido, para ele sempre existiu, né? O homem era uma coisa separada, diferente dos outros animais, né, que mereceu seu lugar diferenciado diante de Deus. Tanto é que na própria Bíblia a gente já tem esse lugar, essa posição diferenciada, né, de que a natureza existe para que a gente faça usufruto dela. Então, isso está na própria Bíblia, né, cara? Então, é impressionante que essa separação sempre existiu. Né? E te ouvindo agora, me fez lembrar aqueles estudos lá, universitários e anteriores. Era esperado que assim fosse, que fosse tentado transplantar para todas as outras áreas do conhecimento a ideia da máquina. O universo é uma máquina.
Então, se eu conseguir decupar as peças que montam essa máquina, eu entendo como é que o universo funciona. O que a física estava dizendo? A física estava dizendo o seguinte, olha, se você apontar o canhão desse jeito, a bola vai cair lá. E caía. Testa. A física falava, testa, olha lá, legal. A física falava assim, olha, você pode navegar tranquilo pelos mares, basta olhar as estrelas, não vai dar chabu. E não dava chabu, porque era regular. Dizia, vai ter tal eclipse e tal data. Então, todo mundo, puxa, então, se o universo é mecânico, vamos procurar o funcionamento mecânico. Vem para o corpo, legal, olha aqui as peças do corpo aqui, ó. Tem um coração, todo mundo é igual, as peças são iguais. Era esperado que fosse assim. Aí o drama era, de novo, a igreja não entra o sopro divino ainda. A igreja vai entrar tentando depois falar, mas depois, como é que você explica isso, aquilo, outro? Não entra ainda. Mas era esperado, puxa, tudo funciona como uma grande máquina, um relógio, perfeitamente. Então, vamos transportar para todas as áreas. E tentou-se fazer. E parcialmente com um certo sucesso, até começar a colidir com ideias e outras coisas que a gente foi descobrindo que não dava conta. O subjetivo estava lá, sempre esteve lá. Exato, cara. Mas essa ideia eu acho que o iluminismo ele começa, então, a ganhar força justamente a partir daí, né, cara? E existem 3 pilares do iluminismo que eu acho interessante, que eu marquei aqui, pelo menos, que eu achei interessante, seriam os compromissos do iluminismo, né, cara? Que eu acho que muito do nosso pensamento materialista, agora falando do materialismo atual, advém daí também, né, cara? Que essa ideia, primeiro pilar, da criticidade em relação a tudo. A crítica em relação a tudo era um desses pilares. Outro, segundo ponto, a crítica à própria crítica. Essa capacidade de se rever, falar, peraí, não é porque você está falando que isso vai ser de uma forma totalitária, suprema, e ninguém pode questionar isso. Não, todos podem questionar. Então, é um processo, me parece uma espiral, né, de que você critica a própria crítica, e isso não tem fim, né, na verdade, como isso faz parte do pensamento atual também a respeito do materialismo. E o terceiro item, o terceiro pilar, que seria a melhoria da vida humana, que isso, a partir daí, pudesse gerar melhorias, né, progresso, a partir daí, né, cara? Então, fica muito marcado essas ideias, enquanto que isso fica também embutido no materialismo, do ponto de vista, inclusive, filosófico, histórico e econômico, né, cara? Porque vamos produzir cada vez mais, vamos encarar a natureza como uma fonte a partir da qual a gente extrai aquilo que nós precisamos e vamos produzir coisas. Para quê? Para que isso traga melhoria para a vida humana, né? Então, esses princípios já estavam lá no iluminismo, né, cara? Impressionante. E em muitos aspectos, a gente tem que reconhecer, foi bem sucedido. Sim. O problema é sempre o exagero. O problema e o nível de consciência em que se atua. E quantos, né? O problema, o cerne do problema estava no começo, que você já colocou, acho que 2 vezes hoje, que é fundamental. Enquanto a gente via separado da natureza, separado do externo, e ela existindo para nos servir, então, desde o começo já estava o germe da destruição e do descaminho já estava lá. No momento que a gente cria a condição de superar e de maximizar o nível de destruição, aí a gente começou a sentir as consequências. Porque até um pouco tempo a destruição vinha, mas a natureza se regenerava com uma certa velocidade. Agora a gente perdeu a mão. Faz um tempo a gente perdeu a mão. Não está dando tempo. É importante enfatizar, não só nesse episódio, como em outras vezes, a gente já mencionou isso também, né, que nós somos fãs da ciência, reconhecemos o quanto que a ciência, como nenhuma outra instituição humana, levou a gente tão longe, né, pavimentou um caminho de desenvolvimento e de melhorias reais, né, mensuráveis e inquestionáveis, né? Então, somos super a favor da ciência, nunca dissemos nada em contrário, né? Porém, precisamos salientar, e eu acho que esse é um dos objetivos desse canal, né, que existem limitações severas, aí estamos chegando num beco sem saída e precisamos rever uma série de questões, como já vemos abordando aí em outros episódios também, né, cara? E ela não dá conta de toda a realidade. Bom, ela é fundamental, ela tem o papel dela, sem ela não dá para entender a realidade, não dá. Não dá conta, ao contrário do que os cientistas com C maiúsculo argumentam, ela não dá conta de entender a grande realidade com R maiúsculo. Não dá. Bom. Temos, inclusive, até um episódio inteiro dedicado a isso, né, cara, que são os limites da ciência e da tecnologia, né, que a gente abordou justamente essa questão, né, mas, então, se quem quiser se aprofundar um pouquinho mais isso daí,
pode depois ter acesso a esse outro episódio. Mas é sempre bom, né, reforçar que a gente é a favor, somos ou tentamos, pelo menos, né, cara, proporcionar uma visão mais integralista, né, cara, que ela não é excludente, mas sim integrada, né? E então a gente só está mencionando aqui onde se encontram as raízes desse beco sem saída vivenciado hoje, né? E não inventamos a roda. Os próprios cientistas com C maiúsculo fazem isso. Eu te passei outro dia os 10 dogmas científicos do Rupert Sheldrake, que é cientista aí. No livro da Science Delusion, ele lista lá, ela tem muitos dogmas, ela tem padece dos mesmos problemas de toda e qualquer visão totalitária. Exatamente. Eu não me lembrei de ter acesso a isso. Eu lembro que você passou, mas eu nem lembrei de ter acesso a isso, que poderia ser útil nesse papo nosso aqui, mas tudo bem. Cara, então acho que uma época também que é caracterizada aí, ainda voltando ao iluminismo, né, cara, também acho que é influenciada pela empolgação com o sucesso da física, né, cara, a física no aspecto mais fundamental, que são as propriedades quantitativas serem mais enfatizadas ou mais importantes que as propriedades qualitativas, né, cara? A partir daí o mecanicismo ganha força e isso é tentado, ou pelo menos se tenta explicar, ou tenta se aplicar essa visão quantitativa em absolutamente tudo, né, cara? Em todos os outros campos do conhecimento humano. Então, fica esse aspecto científico, ou todas as disciplinas tentavam, pelo menos, imitarem o sucesso da física, se aproximando o máximo que conseguiam nesse eixo quantitativo ao invés do eixo qualitativo, né, cara? Impressionante como isso ganha força lá, nessa época. Temos também a Revolução Francesa, né, cara? Eu acho que aí entra um pouco também esse aspecto desses bolsões que eu mencionei de irregularidades, né? As sociedades ainda não estavam... Bom, até hoje não são regulares, você imagina naquela época também não eram, né, cara? Mas na França, em comparação com a Inglaterra, por exemplo, ainda assim, né, havia uma sociedade muito estruturada no sistema monárquico, né, assim, com hierarquias rígidas e uma sociedade opressora, onde isso também ganha força lá na França e a Revolução Francesa ocorre, né, cara? E a partir daí também essa ideia do progresso, né, mais desenvolvimento, mais que daria, não razão, mas assim, daria como consequência lógica a felicidade tão buscada, né, cara? Ou seja, poxa, se estamos promovendo aqui a liberdade individual, né? Vamos deixar... A igreja não vai poder mais ter... essa supremacia em relação a como as pessoas devem pensar ou agir, ou se comportar, inclusive, né? Todo o aspecto moral envolvido, etc. Estamos fornecendo liberdade para o indivíduo, porque agora você vai pensar com a sua própria cabeça, vai usar um raciocínio lógico para ganhar essa autonomia em relação a essa ideia da igreja dominar tudo, né? E vai construir o seu próprio desenvolvimento. Isso, obviamente, vai dar como resultado o quê? Felicidade, porque até então a sociedade ela era muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje, né, cara? Então, isso acho que ficou incrustado no nosso inconsciente, né, cara? De que essa ideia de que, opa, óbvio, se eu sou livre, se eu tenho liberdade de pensar e se eu posso produzir o meu conhecimento através da educação, por exemplo, que eu vou falar aqui, eu já pulei, eu já fiquei empolgado aqui, acabei antecipando uma coisa que eu ia falar depois. Mas é óbvio que, como resultado, eu vou ter o quê? Felicidade, claro, né? E depois, com o tempo, a gente viu que não era bem assim. Mas tem uma coisa que eu acho que você pulou, que eu acho que é legal, você vai voltar aí, mas era um vínculo inesperado. O triunfo do materialismo também se deveu à associação direta com a busca da felicidade. Eu serei feliz se eu tiver coisas, eu serei feliz se eu tiver dinheiro, eu serei feliz se eu puder... Não só estender... A preocupação em estender mais a vida, a qualidade da vida, foi um subproduto. O ideal era ter ouro, era ter poder, era ter comida, era ter uma série de coisas. Os valores vieram depois. Os valores anti-escravagistas, alimentação melhor, tudo veio depois. Então, um pouco do triunfo foi isso também, vincular essa ideia da felicidade, tirando as mãos de Deus. Você é feliz se servir a Deus, mesmo que morra miserável? Não. Serei feliz se morrer rico. Serei feliz se morrer basicamente, desfrutando tudo que posso ser. Isso também é um subproduto direto dessa parte material. E eu acho que tem muito a ver com o que você está dizendo também, em relação a como que a sociedade era mais elitizada ainda naquela época, né?
Ou seja, os reis viviam, né, de forma paradisíaca, digamos assim, ao passo que o resto é o resto, né? Ou seja, vivia em pobreza extrema. Então, assim, se espelhava muito nessa ideia também de, poxa, se agora eu posso produzir o meu próprio conhecimento, por que não ter o mesmo tipo de vida que os reis têm, né? Desfrutam. E essa é uma das coisas bem legais, mas ela era um dos ideais da Revolução Francesa, mas que não deu certo, até que 2 anos depois veio a parte do terror e tal, porque pressupunha que as pessoas tinham condição de serem independentes e poder tocar suas vidas, e não foi assim, né? Só um detalhe, quando o Dom João VI chega aqui, chega com 3 mil parasitas, a corte, eram 3 mil pessoas que não faziam nada. Qualquer semelhança com o presente é mera coincidência? E aí, que trabalhem os outros, que trabalhem os índios, que trabalhem os escravos. A soldo, não. Obrigado. Exatamente. Obrigado. Essa ideia preponderou durante séculos, né? A elite e o resto. O desenvolvimento da tecnologia, porque a tecnologia sempre existiu, como a gente já colocou, ela vem se refinando, né? Tecnologia a serviço dos poderosos para poder angariar poder material, para sustentar poder político-econômico, é subproduto também do materialismo. Exato. E uma ideia legal também que acho que veio a reboque do iluminismo, né, cara, é justamente de questionar a autoridade, né, cara? Porque a partir do momento que você tem essa criticidade em relação a tudo, é em relação a tudo mesmo. Então, até a ideia de autoridade, a partir daí, começa a perder força, né, cara? E também a tradição e a religião começaram a ser vistas como impedimentos a esse desenvolvimento, a essa felicidade, porque entra em choque com esses 3 pilares da crítica em relação a tudo, da crítica que é crítica em relação a si própria, né, e a melhoria da vida humana. Então, aí passa a ter esse choque entre essas 2 visões de mundo e a coisa fica muito bem separada. Né? E aí é bem legal, porque o pessoal da teoria integral acha, naquela época, lá por 1700, 1800, cerca de 10% das pessoas estavam com ideias iluministas, ideias humanistas, e foram capazes de influenciar o mundo a tal maneira que acaba as monarquias e entra o Estado moderno. Democracias, repúblicas. Quais as monarquias que sobreviveram? Aquelas que aceitaram o parlamentarismo e a rainha, o rei viraram peça meio decorativa, que sustentam, estão vivos até hoje. Os absolutistas, em geral, fracassaram, porque teve que abrir espaço para essa parte humana. A democracia, mesmo que seja é mais fácil na teoria do que na prática, né? O poder emana do povo, em seu nome é exercido, etc. Mas foi todo um movimento. A maioria não era assim, era uma minoria de gente esclarecida, os iluminados, que conseguiram transformar o mundo inteiro em questão de menos de 150 anos. Daí também vem aquela ideia que exploramos também no episódio lá atrás, que era a ideia do 100º macaco, né, cara? De existir uma força, uma massa crítica que ela não precisa englobar necessariamente todas as pessoas do planeta, todos têm que pensar mais ou menos da mesma forma. Não. É possível que, a partir de um momento específico, hipotético, uma massa crítica seja atingida e isso se espalhar rapidamente para todos os lados. Né? E olha que coisa interessante, depois a gente um dia abre um parênteses sobre isso. No Oriente, por eles darem mais valor à outra parte, a parte espiritual, e não darem muito valor à parte científica, passaram muito tempo tomando banho de água fria, tendo muita dificuldade em meios de transporte, e uma série de outras coisas que aqui proliferava e foi desenvolvida, e lá, não era valorizado, e passaram muito tempo, porque ficaram muito tempo isolados do mundo, só com as grandes navegações dos grandes piratas ingleses, começaram a redescobrir que esse pessoal existia, eles descobriram, caramba, vocês têm roda, vocês têm uma série de outras coisas que a gente não tem aqui, né? Sim. E também mostra como esses bolsões de desenvolvimento foram bem irregulares e é bem bacana de olhar por perspectivas diferentes. A gente já falou sobre isso também. Uma das maneiras de entender a realidade é feita, e o universo é feito de perspectiva. Exatamente, muito bom. E aí, cara, eu acho que a gente chega num momento em que o iluminismo ganha bastante força, que é essa ideia da emancipação do indivíduo, né, em relação ao regime, através do quê, cara? Daquilo que nós chamamos, e isso aqui, cara, eu vou querer fazer um episódio só sobre isso, hein? Eu já tô avisando você, eu vou querer fazer um só sobre isso, que é o modelo da educação, né, cara? Ou seja, de através da educação, da razão e da liberdade, você chegar
a essa felicidade fictícia, que sabemos hoje que ela é fictícia, mas, enfim, havia uma lógica por trás disso, né, de se pensar num sistema educacional como uma forma de educação em massa, né, para que todo mundo tivesse acesso e essa liberdade fosse atingida, né? É muito legal. Autonomia, para dar um mínimo de autonomia para que as pessoas pudessem servir a coletividade em várias áreas diferentes para poder criar. Era genial. Mas era genial. E assim, para você ver, né, cara, que por mais que as coisas deem errado com o passar do tempo, os princípios que fazem essas ideias serem originadas, muitas vezes é muito, muito bem-vindo, cara. E faz todo sentido no mundo, né? Porque tem um contexto histórico. Muita teoria era boa, muita coisa tinha lá, tinha o cerne, tinha visões, como sempre. Tinha aquele pessoal, a vanguarda, que estava enxergando como algumas coisas deveriam ser. Mas, é claro, no nível de consciência geral da comunidade, não estava pronta para poder entrar aqui. Não estava pronta para poder... Inclusive, era possível, concomitantemente, ter uma vida espiritual religiosa e ter uma vida econômica, social, política, material. Mas demorou para poder combinar os dois. Foi guerra. Hoje, mais ou menos, convivem. Mas foi muito difícil. E a ideia do conhecimento, que até então na Idade Média o conhecimento era concentrado, né, cara? Era a igreja que dava o conhecimento. Você, como cidadão, não tem capacidade de ter acesso ao conhecimento. Você só obedece. Você vai fazer aquilo que eu estou mandando. Então, o conhecimento era concentrado nesse silo, né? E a partir daí do iluminismo, não, peraí, vamos dividir isso aí, vamos comprar. Todo mundo tem que ter esse direito a ter acesso ao conhecimento, e a educação em massa passa a surgir a partir daí, mas eu quero fazer um episódio criticando esse modelo, tá? A gente inclui o índice, o índice dos livros proibidos da igreja. Vamos queimar. O pessoal acha que Hitler inventou. Não, Hitler só estava... Nada é novo, né? Tudo é uma reciclagem. Nada se cria, tudo se copia, né, cara? Mas aí que tá, cara, eu acho que esse pilar todo onde o materialismo foi ficando cada vez mais forte, né, ele acabou, só como parte final aqui, né, que eu acho que dessa consequência, dando aí, ou fornecendo pelo menos os pilares para que o liberalismo fosse concretizado, a globalização viesse muito tempo depois, os próprios direitos humanos, né, cara, a criação da ONU, eu acho que tudo teve como base, como fundamento, como pilar as ideias iluministas, né, cara? E eu acho assim que o materialismo ele tá espalhado de uma forma geral por todos esses movimentos, né? Que ele não é uma coisa centrada apenas em uma condição, em apenas um movimento, mas ele foi espalhado a partir daí, né? Então tem todos esses aspectos que parecem díspares num primeiro momento, mas eles foram solidificando a ideia do paradigma materialista ao longo do tempo, né? Fazendo com que a gente pense da forma como nós pensamos hoje, né, cara? Então, mais ou menos o que eu havia anotado aqui seria isso, cara. Então, a partir de agora, ficamos livres aí para fazer as nossas considerações de forma independente, né? Vamos lá. Eu acho que é por aí. E a gente chega no cenário atual, que é uma maneira de ver o mundo triunfou, pelo menos do lado de cá de Greenwich, que é o que está externo, tudo está separado, não está conectado, quem conecta somos nós seres humanos somos a quinta essência do planeta, existindo Deus ou não, não prescindimos de Deus para poder, dominamos o planeta, somos os sobreviventes, não só os vencedores da batalha da evolução. Tá? A natureza está aí para nos servir. Nós resolvemos todo e qualquer problema. Essa é a visão que acabou vencendo. E o subjetivo espiritual? Essa seara é melhor deixar com as igrejas, é melhor deixar com outras coisas. Afinal, a consciência, o pensamento é tudo um subproduto de uma tempestade cerebral. Não vem ao caso agora. Ou é patológico, ou é alucinação. Não vem. Essa é a visão. Que venceu até recentemente e que está sendo combatida ferozmente nas últimas 3, 4 décadas por uma realidade que se impõe. Exato. Por gente que está experimentando coisas e usando os mesmos argumentos da ciência. Estou experimentando, estou tendo esses resultados. E melhor, fulano, mengano também está experimentando, está tendo o mesmo resultado, ao contrário do que você dizia. Então, o questionamento vem daí. Eu acho que a gente acabou pegando uma bifurcação lá atrás, eu não sei se você é fiel para conseguir explorar isso da forma adequada no tempo que eu tenho aqui, mas vamos tentar.
Que é o seguinte, essa bifurcação dessa época que eu falei da conveniência, né, de você realmente separar as coisas para não morrer, né, uma coisa bastante pragmática, né, então naquela época dos primeiros cientistas serem caracterizados justamente por isso, né, cara? Então, assim, eu vou separar, então, a matéria ou a natureza, porque até então se falava a respeito do estudo da natureza, vou tratar disso aqui, que é o ambiente externo, não tem nada a ver com a alma, com a consciência, com a mente humana, vamos separar, né? Porque eu não quero, em primeiro lugar, eu quero sobreviver, não quero morrer queimado na fogueira. Então, vamos pegar essa bifurcação aqui e seguir adiante. E a ciência foi muito bem sucedida nessa direção, né, cara? Ela avançou muitíssimo, né, cara? Então, isso que foi conveniente no início se mostrou bastante bem sucedido e não tinha razão, não tinha motivação para que eles voltassem a atenção para esse aspecto subjetivo da mente, da consciência, alma, a nossa ligação com Deus, seja lá o que for. E fomos embora nessa seara, né, cara? Nesse caminho aí que, né, se mostrou bem sucedido ao longo do tempo. O que ocorre é que essa ideia de algo muito bem sucedido, né, desse sucesso estrondoso, nos colocou numa posição muito arrogante, né, cara? Do tipo, eu agora conquistei tantas coisas, sei sobre tantas coisas, que agora eu sei tudo. E tudo que tem a ver com essa parte subjetiva que foi deixada para trás não tem valia, não tem importância, ou é coisa de gente maluca, que não se enquadra dentro dos aspectos científicos, dentro dos parâmetros racionais, dentro dos parâmetros lógicos, eu vou simplesmente ignorar, né? E seguimos essa direção, essa bifurcação nos levou até onde nós poderíamos. Porém, é chegado um momento em que essas coisas passam a ser muito questionáveis, né, cara? Por uma série de outros fatores, não por causa da influência da igreja, muito pelo contrário, mas outros experimentos, principalmente, eu vou citar aqui 3 fatores que eu considero importantíssimos nessa necessária revisão, onde o paradigma materialista ele não pode simplesmente ser esquecido, mas ser reposicionado no lugar que lhe convém, né? Não estamos aqui dizendo também que o materialismo não presta ou não serve para nada, é simplesmente uma questão de ser funcional, que o primeiro aspecto que eu acho que é preponderante nessa questão é a mecânica quântica, cara, ou seja, a física quântica aí, desde o início do século XX até hoje, vem nos demonstrado que a matéria em si, o que está subjacente à matéria em si, passa a ser aspectos cada vez mais abstratos, onde a mente interfere cada vez mais, né, onde a presença da medição, e principalmente da pessoa que mede, da pessoa que faz a mensuração, influencia diretamente no resultado daquilo que se vê, ou seja, parece que no substrato da matéria, na verdade, o que existe ali é simplesmente mente ou consciência. Esse acho que é o primeiro evento. O segundo evento é o paradigma computacional, que acho que nos obriga a pensar de forma diferenciada, nos dando uma metáfora do que, na verdade, pode ser essa realidade na qual nós estamos inseridos. E o terceiro aspecto que eu acho que também está apontando nessa direção, embora o Bernardo Kessler seja um grande, como eu posso dizer assim, um cara que questiona muito esse aspecto, que é a neurociência, né, cara? Que a neurociência também acho que vai nos acabar levando para esse caminho também, embora tenha muitas pessoas achando veementemente que é o cérebro que cria consciência, a consciência é simplesmente o resultado de uma evolução biológica, e o que a gente considera como consciência nada mais é do que um subproduto da matéria que existe dentro do nosso cérebro, né, cara? Enquanto muita gente não puder experimentar certas coisas, vai ser difícil convencê-las. Algumas coisas a gente só vai se convencer se experimentar. Né? Se experimentar. Vingou, e reforçando o que você falou agora, a ciência com C maiúsculo criou mecanismos de autocorreção. Então, ela mesma, como você falou, ela mesma, essa estrutura não está dando mais conta da coisa, vamos mudar o paradigma. Vamos assumir uma estrutura que dê conta de toda a realidade aqui, e assim por diante. Mesmo assim, padece desses dogmas inquestionáveis que, ao invés de dizer, não sei, vou buscar outras áreas para estudar, resiste. Resiste porque é difícil. Eu dominei esse osso, eu não vou largar esse osso. Esse é um ponto. Segundo, quando se fala do humano, estudar o humano, se nega veementemente a assumir que existam ciências humanas. Antropologia, não. Psicologia, não. Chama de outra coisa, não chama de ciência. Quando existem outras maneiras de fazer experimentação que não é necessariamente uma coisa racional de juntar 2 mais 2 e vai resultar lá na frente. Mas também está mudando.
E terceiro, tem a parte do sopro, da alma, do ânima, da psique, que não quer nem saber se a gente coloca limites. Ela é e ponto. E nós temos que observá-la, senti-la, experimentá-la e aí tentar entendê-la com as ferramentas que existirem. Já nós percebemos, e muita gente no mundo percebeu, que as ferramentas científicas não são suficientes. Eles ainda não. Mas vai ser inevitável. Vai ser inevitável cedo ou tarde, e aí vai ser divertido. Tomara que a gente esteja aqui ainda para poder desfrutar disso. Não sei não, viu? Mas, enfim, essa já coloco em dúvida esse aspecto. Mas eu acho que assim, é importante a gente frisar agora, que não é novidade também, a gente já falou várias vezes a respeito disso, de que a ciência, na verdade, é simplesmente uma forma de a gente estudar o comportamento do universo, né? O comportamento na natureza, ou seja, observar os padrões repetíveis e se utilizar desses padrões para que a gente faça previsões e utilize isso a nosso favor. A tecnologia foi construída justamente em cima dessas características. Porém, a ciência não explica aquilo que o universo é, explica como ele se comporta, mas não de fato aquilo que o universo é. E isso aí estaria mais vinculado, teria mais a ver com a filosofia, por exemplo, do que com a própria ciência. Porém, como eu disse anteriormente, né, cara, essa empolgação com o sucesso estrondoso da ciência coloca na cabeça de muitas pessoas essa ideia de que apenas a ciência será capaz, né, de dar conta de dizer aquilo que o universo é, né? E eu acho que essa é uma grande falácia, esse que é o grande problema a respeito dessa forma específica de pensar, que entendo do ponto de vista psicológico, é compreensível, né, e tudo bem, né? Porém, a gente precisa passar desse limite, a gente tem que superar essa limitação para tentar colocar a ciência no seu devido lugar, né, e deixar para que outras áreas do conhecimento humano deem conta de explorar os outros aspectos que a ciência não consegue ir adiante. Nossa, perfeito. E o problema é que o pêndulo ainda está desequilibrado. Você falar, argumentar alguma coisa, dizer alguma coisa e concluir a frase com isso está cientificamente comprovado, é muito pesado. É como se fosse isso é verdade. Ponto. Ponto. E é global. É global. Você pode ver. Mesmo que pode ser um absurdo, mas está sendo... Olha a desinfodemia. É um termo que eu criei esse fim de semana, que é a pandemia da desinformação. Olha a desinfodemia, como ela utiliza de pequenas porções de verdade e dá a ideia de que é cientificamente comprovado e as pessoas não questionam mais. Porque foi um médico que falou. É um cientista que falou. Então, eu não vou dizer. Exato, porque isso não, é verdade, você foi muito, muito feliz, eu concordo contigo, porque ocorre que você acaba colocando a ciência num patamar muito aquém da sua capacidade de compreensão, então você não questiona mais. É mais ou menos algo parecido com o que aconteceu na Idade Média, que a gente acabou de falar aqui, ou seja, você coloca isso num âmbito onde eu não tenho acesso de forma alguma, mas eu parto do princípio que está certo, porque eu não entendo. Então, antes a igreja representava esse papel, né? Hoje é a ciência que tem essa representação. Então, falou que é cientificamente aprovado, é um médico, é um especialista em determinada área, então tá tudo certo, né? E muitas vezes nem os próprios médicos ou os próprios cientistas tem noção de que esse mecanismo por trás está acontecendo e está minando suas próprias ideias. Tomou lugar do quê? Se antes existia o dogma que ainda existe, da infalibilidade do Papa, e se o Papa disse é assim, é a verdade, é a realidade, ponto, não se questiona. E hoje é o cientificamente comprovado, é assim, não se questiona. Claro, nós estamos questionando, mas a grande massa não. É a verdade, ponto. Poxa, cara, que pena, deu uma hora. Deu, hein? Mas acho que mais ou menos aí deu para tentar entender um pouquinho melhor essa questão. Bom exercício. Ótimo exercício. Bom exercício. Cara, então eu queria agradecer a você mais uma vez por mais um episódio de Contatos Insólitos. Aproveitar aqui e pedir às pessoas para curtirem o vídeo, para fazerem seus comentários, se inscreverem no canal, porque isso ajuda bastante a gente a crescer. Muita gente aí vem pedindo para que a gente comece a fazer entrevistas, já estou vendo pessoas pedindo isso várias vezes. Vamos pensar aí, cara, a gente consegue fazer algo nesse naipe, não sei. Essa nunca foi a proposta do canal, mas né, vamos amadurecer essa ideia. Mas é isso, cara. Por enquanto, valeu. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua contribuição inestimável. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Muito obrigado, cara. Grande abraço.
Boa, mestre Roberto. Até a próxima. Até mais. Até, tchau. Tchau.